continuidade aí na resolução da prova, ok? Essa prova a gente já comentou sobre ela, só que agora eu vou resolver devagarzinho, passo a passo, dando aquelas dicas bacanas, e espero que isso possa ajudar vocês mais um pouquinho nessa prova, tá ok? Vamos lá então resolver as questões? Vem comigo aí então. Então vamos lá, moçada. Nós temos aqui a provinha, né? Provinha aí para a Prefeitura de Taubaté, pela mesma banca aí de vocês, tá ok? Bom, como vocês já podem perceber, nós passamos por essa prova em sala, só que ficou de uma maneira um pouco mais rápida, então agora eu vou fazer mais lento, passo a passo, para que a gente possa entender melhor. Então vamos lá. Então já é um pouco de praxe, né, de padrão dessa banca aí, começar aí com a interpretação de um provérbio, de um texto, de uma linha de alguma coisa, ok? Então ele fala assim, ó, não receie crescer devagar, só tenha medo de permanecer imóvel. Então vamos dar uma analisada nesse provérbio, ok? O que ele fala? Ó? O que eu vejo aqui de maior importância nesse provérbio é a ideia de crescer, nem que seja lentamente. E que há um medo, há um receio de ser imóvel, tá? Então veja, por que esse raciocínio é importante? Porque se você não tem receio de crescer, então mesmo que seja devagar, crescer é algo bom. E ficar imóvel te proíbe de crescer, então isso é algo ruim. Então veja, entre a oração inicial e essa segunda oração, está ocorrendo uma relação de antagonismo, né, de contrariedade, algo bom e algo ruim. Então nós temos dois campos para isso. Ou ele vai ser o campo da oração subordinada concessiva, ou ele vai ser o campo da oração coordenada adversativa. Como essas duas orações são de caráter independente, porque veja, não receie crescer devagar, ok? E tenha medo de permanecer imóvel, ou só tenha medo de permanecer imóvel. São duas orações que são independentes. Então o campo aqui é o campo da coordenação. Então veja, se esse é o campo da coordenação, esse camaradinho aqui, ó, o só, eu poderia, por exemplo, substituir esse elemento por mas, que é de caráter o quê? Adversativo. Lembrando que quando eu uso esse mas, né, de caráter adversativo, o que ele faz com a segunda oração? Ele eleva a ideia da segunda oração, ele faz com que essa segunda ideia seja mais importante do que a primeira. Então aqui ele dá ênfase ao fato de permanecer imóvel. E ele não quer que isso ocorra. Por quê? Porque você tem que crescer, nem mesmo que seja devagar. Ok? Vemos também que essa palavra só, ela pode ter dois contextos, tá? Só pode ter o sentido de sozinho, e só pode ter o contexto de somente. Quando só tiver o contexto de sozinho, ele será um adjetivo. E quando só tiver o sentido de somente, ele será um advérbio. Então, são dois conceitos aí que são importantes com essa palavra só. Nesse caso, esse só nosso, ele ainda assume, né, o valor de somente. Então veja lá, ó. Não receie crescer devagar, somente tenha medo de permanecer imóvel. Então aqui eu tenho o valor de somente. E somente também pode ser o valor de apenas. Então, apenas, só tenha medo de permanecer imóvel, ok? Então, uma análise rápida aí desse contexto. Por quê? Vamos lá. Quando ele vem aqui para a questão, ele fala, de acordo com o provérbio, não receie crescer devagar, só tenha medo de permanecer imóvel. O que a gente pode abstrair desse contexto? Bom, o que eu posso abstrair dele é que devagar se vai longe. Tá? Porque devagar se vai longe, tem o fato aqui de você andar sempre. Nem que seja lentamente, mas você vai andar sempre. Aqui não cabe a ideia da imobilidade, tá? Então aqui você nunca vai ficar parado, porque devagar se vai longe, não tenha pressa, né? Não tenha pressa em caminhar, só não permaneça imóvel. Devagar você vai longe, ok?
Essa ideia aqui, ó, pedra que muito rola não cria limo, aqui fala apenas da mobilidade, mas não fala se é lento, se é rápido. Então esse contexto aqui não está um contexto bom, justamente porque ele não confirma essa ideia de que cresça nem que seja lentamente. Ele apenas fala que você não deve ficar imóvel, né? Senão se você cria limo. Mas ele não fala em gradatividade, se isso é rápido ou não. Aqui, quem tudo quer, tudo perde. Quem vai com muita sede ao pote, né? Quem quer tudo, nada tem. Então aqui é um outro contexto, tá? E não serve como todas as alternativas. Depois ele tem lá, ó, a palavra só pode ser substituída no provérbio. Nós já vimos lá então, ó, que o só pode ter o sentido de somente, né? O só pode ter o sentido de apenas, e ele pode ser substituído aqui por esse mas também por causa dessas duas ideias, né? A ideia de ser adversativo, uma ideia positiva e uma ideia negativa. Então veja, ele está com o valor de apenas, ok? Pode ter o valor de somente, ok? E pode ser substituído por mas sem perda de ideia. Então, todas as alternativas anteriores, ok? Todas as alternativas anteriores. Ok, belezinha. Vamos lá, vamos para a próxima. A palavra receio pode ser substituída no provérbio sem prejuízo da ideia expressa por. Mais uma vez, repito, né? Essa banca ela tem essa influência da semântica, de uso de sinônimos, de antônimos, parônimos, homônimos, ou seja, significação das palavras. No nosso caso, o verbo recear, né? Então você tem que ter em mente que aqui é o verbo recear. Ok? E aí gera esse eu receio. Ele recebe esse i eufônico aqui na conjugação. Mas qual é o valor desse camarada? É temor. Quem tem receio tem temor por alguma coisa. Ok? Então, veja, desista. Não dá, né? A ideia de desistência? Não dá. Ó, não tema. Perfeito. Ó, ideia de temor. Ok? Pretensão, pretender? Jamais. Tá? Então, sobrou para nós aí a alternativa B de bola, né? Então a 3 aí pra gente é B de bola, ok? Beleza, vamos lá. É sinônimo da palavra imóvel no contexto. Voltando lá para o nosso provérbio, né? Ó, não receie crescer devagar, só tenha medo de permanecer imóvel. Ou seja, não permaneça parado, não permaneça estático, não permaneça estagnado, não permaneça inerte. Então, imóvel, que ele fala ali pra gente, ele pode ter o contexto de parado, ele pode ter o contexto de estático, ele pode ter o contexto de inerte, e ele pode ter o contexto de estagnado. Okay? Então, todas essas palavras são sinônimas de imóvel. E nós vemos aqui, ó, estagnado, letra C. Tá? Então, é sinônimo de móvel? Não. Na verdade, aqui ele é antônimo. É o oposto de imóvel, né? Então esse cara aqui é antônimo, não serve. Antiquado também não serve, ok? Beleza? Então resposta aí, correta, C de casa. No provérbio, quantas palavras possuem hiato? Uma questão até que na hora de fazer na sala eu fui afoito nas respostas e aí eu falei, pô, 2 tem hiato, né? Mas a ideia é, vamos voltar lá no nosso contexto, nosso provérbio, e vou verificar, ó, não receie, crescer devagar. Então, vamos lá, não receie, vou puxar aqui, ó, a separação dessa palavra, não receie. Então veja, a gente consegue observar que entre esta sílaba e esta sílaba
eu tenho uma separação entre dois elementos com sons vocálicos, né? Embora aqui eu tenha um ditongo decrescente, né, que gera pra gente uma semivogal no final e aqui uma vogal, alguns, né, gramáticos, né, algumas gramáticas aí, elas apontam pra gente que entre esta sílaba e esta sílaba vai aparecer aí um i fonético. Então não receie. Então entre esse i e esse e, que ele fala que é um i fonético, quem fala isso, por exemplo, é o Domingos Pascoal Segala, ele fala que entre esse i que é fonético e esse e que você está vendo aqui, ocorre aí a presença de um hiato. Então aqui eu tenho um hiato, tá? Então na palavra receie tem um hiato. Depois, crescer não, devagar não, só não, tenha não, medo não, de permanecer imóvel. Nenhuma dessas outras palavras aí depois formam para você um hiato. Então a gente teria aqui apenas uma palavra com hiato. E aí eu não tenho duas, eu não tenho três, eu não tenho quatro, então nenhuma das anteriores, ok? Por quê? Porque eu só tenho uma, que é o receie, né? Receie. Separando lá, vai ficar re, sei, e. Só lembrando que para os gramáticos aqui apareceria um i fonético, tá? E esse i fonético, é ele que faz o hiato entre esse e esse i. Por que eles mencionam esse i fonético? Porque esse aqui é semivogal. E hiato a gente sabe que é vogal e vogal. É vogal numa sílaba, vogal na outra. Por isso que há a presença desse i fonético fazendo as vezes dessa vogal, ok? E aí então apareceria apenas um hiato. Legal? Bacana. E outra questão. Se foi assim, assim será. O termo sublinhado é... Moçada, olha só. Aqui eu chamo a atenção para vocês que a banca ela tem observado esse tipo de questão, né? Onde você vai fazer a classificação de um elemento. Que elemento é esse? No nosso caso aqui, o elemento é uma conjunção. Por quê? Eu tenho duas orações, né? Tenho dois verbos, duas orações. Então tá lá, ó, tem aqui, ó, um verbo, outro verbo. Então eu tenho duas orações. E entre essas orações existe um conectivo, que é o conectivo que está analisado aqui, ó, esse C. E ele fala assim, assim será. Quando você olha para essa segunda oração e fala assim, assim será, a ideia que passa para você é que sempre será. Mas nem sempre será. Somente será se foi assim. Caso não tenha sido assim, não será. Então há aqui uma escolha entre assim será ou não. Se há uma escolha, esse se tem valor condicional, tá? Então esse se que você está vendo ali, quando ele gera para você uma escolha, ele tem valor condicional. Não é só por isso, né? Como eu falei, eu tenho duas orações e este elemento ele é o conectivo dela. Por isso que ele é uma conjunção. Então começa por aí. Ele poderia ficar com esta ou poderia ficar com esta alternativa, né? Essa aqui eu já excluiria porque não é um pronome e também não é um índice de indeterminação do sujeito, ok? O que é que eu tenho aqui então? Uma bela de uma conjunção, ok? Porém, veja, essas duas orações, né, assim será e se foi assim. Esta oração não é sujeito da anterior, esta oração não é objeto, esta oração não é sujeito dessa, não é objeto dessa, ou seja, esta oração em relação à anterior não desempenha função sintática de valor substantivo, né, que seriam as orações substantivas. Por que eu estou falando nas orações substantivas? Porque são as orações substantivas que a sua conjunção se classifica como integrante. Então, essa alternativa fica aí como resposta que ela é uma conjunção subordinativa condicional. Ok? Belezinha? Ok, então, moçada, vou dar uma paradinha aqui no vídeo para não ficar muito chatão, muito longo, né? E a gente continua no próximo vídeo a resolução dessas questões. Espero ter podido ajudar mais um pouquinho aí, ok? Um abraço.